Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. A semana foi marcada pela derrubada do tarifaço de Donald Trump. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que o presidente Trump extrapolou a sua autoridade e invadiu as competências do Congresso ao impor tarifas recíprocas aos outros países. E isso mexe completamente com a política externa norte-americana, já que até então Trump estava utilizando as tarifas para poder forçar os outros países a acordos comerciais e também para forçar que empresas voltassem às suas fábricas para o território norte-americano. Trump criticou bastante essa decisão, disse que os ministros da Suprema Corte foram levados por interesses estrangeiros ao tomar essa decisão. A decisão aí foi de 6 votos a 3 contra Trump. Trump voltou aí a anunciar tarifas globais de 10% para todos os países logo após essa decisão. Lembrando que essa decisão da Suprema Corte norte-americana, ela não atinge tarifas de setores específicos, como as tarifas impostas sobre aço, alumínio, automóveis, mas apenas as tarifas recíprocas impostas aos diversos países. Resta saber agora quais serão os próximos passos de Trump em relação à sua política internacional. Uma estimativa da Universidade da Pensilvânia diz que o governo dos Estados Unidos pode ter que devolver aí até cerca de 175 bilhões de dólares que foram cobrados aí dessas tarifas desde que elas foram implementadas. Ainda na política externa, os Estados Unidos esteve envolvido em 2 negociações em Genebra, na Suíça, ao longo dessa semana. Uma em relação ao Irã, em relação ao programa nuclear do Irã, e apesar aí do chanceler iraniano ter classificado aí a conversa como positiva, Trump, durante a abertura do Conselho da Paz, disse que em 10 dias o mundo teria uma resposta em relação a este acordo com o Irã e que se o Irã não aceitasse o acordo com os Estados Unidos, as consequências seriam severas, trazendo o receio aí de um novo confronto entre os dois países. Já a outra negociação que envolve aí o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia, mais uma vez terminou sem uma proposta concreta de um cessar-fogo. O representante da Rússia disse que haverá um novo encontro para a continuidade das negociações e Volodymyr Zelensky voltou a pedir aí novas sanções contra a Rússia pelos ataques ao território ucraniano. Essa tensão que se instala entre Estados Unidos e Irã está mexendo principalmente com o mercado do petróleo. O barril Brent, referência para a Petrobras, encerra essa semana em alta de 5,92%. Cotado aos $71,76. Ao longo da semana, o Irã chegou a fechar parcialmente o Estreito de Hormuz, que é por onde passa aí cerca de 30% da produção de petróleo mundial, segundo o Irã, para a realização de exercícios militares. Mas isso aí já traz uma certa tensão para o mercado do petróleo. A derrubada do tarifaço de Trump influenciou diretamente o nosso Ibovespa, que acabou tendo uma forte alta ao longo dessa semana. Teve alta de 2,18%. Mesmo nós tendo aí uma semana mais curta por causa do carnaval, o movimento na sexta-feira da nossa bolsa foi bem intenso. A nossa bolsa renovou sua máxima histórica e superou a marca dos 190.500 pontos. Já o dólar caiu 0,79% e encerra a semana cotado aos R$ 5,17. A derrubada do tarifaço também influenciou as bolsas internacionais, que acreditam aí que a gente vai ter uma amenização da inflação nos Estados Unidos, e isso aí pode influenciar positivamente a bolsa por lá. O S&P 500 encerra em alta de 1,01%, a Nasdaq subiu 1,44% e o Dow Jones subiu 0,38%. A Europa também surfou nesse bom humor, com o Stoxx 600 encerrando essa semana em alta de 1,88%. Ainda nos Estados Unidos, nós tivemos a divulgação da ata da última reunião do FED. Apesar de a ata mostrar aí que a decisão da pausa de corte da taxa de juros em janeiro teve uma ampla maioria dos diretores do FED, apenas 2 diretores votaram contra a manutenção, queriam um novo corte da taxa de juros, os próximos passos do FED, há muita incerteza, muita divisão dentro dos próprios dirigentes do FED.
Alguns aí defendem a continuidade do corte de juros, outros dirigentes defendem a manutenção da taxa de juros por mais tempo, mas existem alguns dirigentes do FIDE que defendem, inclusive, que a taxa de juros por lá possa voltar a subir caso a inflação se mantenha no patamar atual. Hoje a inflação dos Estados Unidos está em torno de 2,7%, 2,8%, e a meta de inflação por lá ela é de 2%, e isso tem preocupado aí alguns dirigentes do FIDE, enquanto outros se preocupam com o fato de, se a taxa permanecer alta por mais tempo, possa começar a afetar o pleno emprego nos Estados Unidos. A preocupação com a desaceleração da economia norte-americana se mostra no resultado do PIB do quarto trimestre por lá. O PIB teve uma alta de 1,4%, desacelerando em relação à alta do trimestre anterior, que foi de 4,4%. No ano de 2025, o PIB dos Estados Unidos cresceu 2,2%. Já aqui no Brasil, o IBC-BR, que é considerado uma prévia do nosso PIB, é o Índice de Atividade Econômica, que é divulgado pelo Banco Central, ele caiu menos do que o esperado no mês de dezembro, registrou uma queda de 0,2%, quando o mercado esperava uma queda de 0,5%. No ano passado, o nosso IBC-BR acumulou aí uma alta de 2,5%. Isso aí já dá aí o tom da expectativa de qual deve ser o nosso PIB de 2025, que deve ficar aí próximo desse número. Já o minério de ferro, ele permaneceu praticamente estável essa semana, leve queda de 0,33%, com a tonelada encerrando cotada aos $99,33. O minério de ferro teve pouca negociação ao longo dessa semana, já que o principal comprador de minério de ferro, que é a China, está em feriado ao longo de toda a semana devido ao Ano Novo Lunar. Já na renda fixa, nós tivemos também um bom desempenho aqui no Brasil. O IMA geral encerra em alta de 0,24%, enquanto isso os pré-fixados subiram 0,26%, medidos pelo IRFM. Os juros futuros recuaram com a expectativa de queda de juros a partir do mês de março, um recuo de 0,07 pontos percentuais, com o DI para janeiro de 2027 encerrando cotado a 13,25%. Na esfera política, depois que o presidente Lula sancionou o aumento dos servidores do Legislativo e do Executivo, mas vetou a licença compensatória para os servidores do Legislativo, que poderia fazer aí com que os servidores ganhassem acima do teto constitucional, o ministro do STF, Flávio Dino, emitiu uma decisão proibindo a criação de novos atos e leis para validar os chamados penduricalhos, que são as gratificações que permitem algumas categorias do serviço público ganharem acima do teto constitucional, que hoje é de pouco mais aí de R$ 46.300. Essa decisão de Flávio Dino vem em complemento à decisão que ele já tinha tomado no dia 5 de fevereiro e reforçou o prazo de 60 dias para que todas as esferas de poder possam fazer aí um levantamento e corte de todas essas verbas que não são previstas em legislação. Enquanto isso, no caso do Banco Master, nós tivemos a liquidação de uma outra instituição financeira ligada ao Banco Master. Nesse caso agora foi o Banco Pleno, que pertenceu ao Grupo Master até 2025 e era controlado atualmente por Augusto Lima, que já foi sócio de Daniel Vocaro no Banco Master. Estima-se que hoje o Banco Pleno tenha cerca de 4,9 bilhões de ativos garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Ainda na esteira do caso do Banco Master, o ministro André Mendonça, que é o novo relator do caso, acabou revertendo aí algumas decisões do antigo relator, o ministro Dias Toffoli, e acabou aí dando mais liberdade para a Polícia Federal proceder com as investigações. André Mendonça liberou aí as perícias de todos os equipamentos eletrônicos e que essas perícias podem seguir o fluxo normal de trabalho dentro da Polícia Federal, não limitado apenas a 4 peritos, como na decisão do relator anterior. Além disso, André Mendonça também deu liberdade para que a Polícia Federal continue os depoimentos e todo o decurso normal do caso. Só se houver aí a necessidade de novos mandados
de novas informações, deverá ser pedida autorização ao relator. Além disso, André Mendonça também diminuiu o grau de sigilo do processo, caiu de grau 4 para grau 3, e também pediu que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, devolva à CPMI do INSS os documentos que até então estavam guardados sob sigilo. Todas essas novas medidas pretendem aí dar mais celeridade à resolução do caso. Já na Argentina, mesmo sobre uma onda de protestos, a reforma trabalhista proposta pelo governo de Javier Milei continua avançando no Congresso Nacional. Ela foi aprovada no Senado, depois foi aprovada na Câmara ao longo dessa semana, mesmo durante uma greve geral que durou 24 horas na Argentina, afetando principalmente o setor de transportes, mas devido à supressão de um artigo na reforma, ela agora vai retornar de novo para o Senado. A expectativa do governo de Javier Milei é de que a reforma seja promulgada até o dia 1º de março. Essa reforma trabalhista na Argentina sofre grandes críticas das centrais sindicais, segundo elas, por aí remover direito dos trabalhadores e causar a precarização do trabalho na Argentina. Já o governo defende essa reforma, dizendo que ela vai permitir diminuir a informalidade, que hoje na Argentina atinge cerca de 40% dos trabalhadores. Para a semana que vem, nós temos divulgação da inflação ao produtor nos Estados Unidos e a inflação ao consumidor da zona do euro. Aqui no Brasil também saem índices de inflação, o IPCA 15, prévio da inflação oficial, e também o nosso IGPM. Vão sair dados também da relação dívida pública-PIB e os dados do emprego. Muito obrigado e até a próxima semana.